Olá, Maíra, tudo bem? Bem-vinda. Oi, Miguel, foi muito bom ficar aqui ouvindo a Gisele, eu admiro muito ela foi muito importante quando eu fiz a tese, os textos dela sobre a Constituição Brasileira, e recentemente ela teve lá naquele curso que eu te convidei, que você foi, sobre o Lava Jato, ela foi numa das aulas também. Ah, sim, ela é uma sumidade nessa questão do lawfare, ela participou muito aí dessas lutas jurídicas contra o lawfare no Brasil, e ela entende muito de política, ela deu uma aula aqui sobre a questão nacional. Eu queria ouvir a sua opinião também. Ontem a gente teve eleições no Brasil todo. Quais são as suas impressões iniciais? Quais foram os casos que mais te impressionaram? Bem, impressão geral é a política tradicional voltou a ser a rainha do baile, né? A meu ver, mais do que o extremo, né? Porque eu odeio esse negócio de os extremos, porque só tem um extremo, que é a extrema-direita. A esquerda com viabilidade eleitoral, mesmo se a gente falar em PSOL, ela não é próxima do grau de extremismo que a extrema-direita assume. Mas não foi a extrema-direita a grande novidade ou protagonista dessas eleições municipais, mas sim as elites políticas tradicionais, e me chama a atenção a vontade do eleitor em participar do processo municipal e, principalmente, o eleitor no pleito municipal, ele tem a expectativa de conhecer o candidato e de ser capaz de avaliar se ele cuida ou não bem da sua própria cidade. Daí essa centralidade do prefeito, quer como fazendo sua reeleição, quer apoiando o candidato que tem mais chances de se eleger. A gente vê isso em vários cenários e vê a importância dos players estaduais e federais, ou seja, deputados federais e deputados estaduais, muito em virtude do poderio que eles ganham por ter um gabinete estruturado em Brasília ou na capital, por ter acesso às emendas parlamentares, que muitos até estados têm orçamento positivo já aprovado, então são pessoas que conseguem irrigar os redutos dos seus aliados com recursos, melhorando a sua avaliação como incumbentes, quer no legislativo, quer no executivo. Então, eles fazem parte dessa engrenagem que tem na avaliação da gestão um elemento central. E essa avaliação da gestão melhora quando o gestor tem acesso a mais recursos, principalmente se tratando dos municípios, que, em sua imensa maioria, não têm capacidade de fechar suas contas sozinhos. Precisam de transferências do governo do estado, do governo federal e das emendas parlamentares para conseguirem fechar suas contas e fazerem gestões bem avaliadas. Então, me parece que a política tradicional irrigada, alimentada, turbinada pelas emendas parlamentares, voltou a ser rainha do baile. Muito bem. E como você avaliou o desempenho do PL, do Partido Bolsonaro, da extrema-direita? O PL cresceu bastante, né? Cresceu em número de prefeitos, conseguiu mais de 500 prefeitos. Como é que você avalia o desempenho dele e do bolsonarismo como um todo? Bem, o PL não é somente o PL do Bolsonaro. O PL do Bolsonaro, ele é capaz de eleger muitos vereadores, está entre os vereadores bem votados, mais bem votados. Por quê? Porque são candidatos de opinião, uma opinião compartilhada por uma minoria volumosa, de 20%, 30% da população, que favorece, que viabiliza qualquer candidato ao legislativo e consegue puxar muitos votos, né, para aquele que está na mesma legenda de uma celebridade da internet, porque são pessoas mobilizadas digitalmente, mas que expressam uma preferência que é popular, ainda que minoritária. Então, o PL do Bolsonaro é esse.
que é muito capaz de fazer legisladores muito bem votados, que expressam uma minoria, a vontade de uma minoria mobilizada e engajada. E ainda muito forte, um movimento social capilarizado e muito forte. Mas também tem o PL do Valdemar, que é um PL que já esteve com o governo Lula, agora não está mais, mas que em várias cidades se caracterizou por se comportar como uma legenda tradicional, como uma legenda que não expressa uma preferência ideológica, e sim serve para organizar nominatas e candidatos para disputar poderios locais. Então, o PL, essa analogia entre PT e PL não faz muito sentido, né? O PT, sim, é um partido centralizado e ideologicamente referenciado. O PL, exceto a franja que o Bolsonaro controla, que o Bolsonaro influencia diretamente, ele é uma legenda como é o MDB, como é a União Brasil, uma legenda que é orientada para disputar cargos e recursos. Cargos na eleição e recursos no processo pós-eleitoral. Muito bem. E agora a minha próxima pergunta é sobre a esquerda, sobre o PT e outros partidos de esquerda. O PT cresceu também, cresceu 39%. Eu arredondei para 40% numa das manchetes aí, mas foi 39%, cresceu, aumentou em 70 o número de prefeituras, ainda está longe, chegou a 250, mais ou menos, prefeituras, tem uma diferença, dependendo da fonte, a gente fala 249, 248, 251, mas ficou nessa faixa de 250 prefeituras, ainda tem algumas em disputa no segundo turno, Fortaleza é um dos casos mais emblemáticos, Natal também, mas, enfim, no primeiro turno já cresceu, e cresceu também o número de eleitores. Eu queria saber como é que você avaliou. Está longe do que era antes, né? Acho que a última em 2006 chegou a quase 600 prefeituras, mas cresceu. Como é que você vê o desempenho do PT e da esquerda, de forma geral, em prefeituras e vereadores? O PT tem uma performance parecida com aquela que eu falei do bolsonarismo, no seguinte sentido: é um partido com forte marcação ideológica e que também expressa uma preferência minoritária, socialmente popular e com capacidade de engajamento, ainda que menos capacidade de engajamento nas redes, mais capacidade de engajamento nas ruas. Então, compensa uma coisa pela outra, mas que sozinho não é capaz de fazer candidaturas majoritárias, é capaz de eleger legisladores bem votados, menos bem votados do que os da direita, porque a esquerda não está no Brasil e no mundo num momento em que ela é capaz de arregimentar tantas paixões como a direita, que se apresenta numa retórica antissistema e que está progressivamente com capacidade de enraizamento. A esquerda está aquém disso. Então, tem ainda menos capacidade de eleger para o legislativo do que a direita, mas ainda tem, tanto que está sempre na lista dos mais votados, tem um nome da esquerda, um voto de opinião, mas para candidaturas majoritárias precisa compor com as lideranças locais, com essa política tradicional que eu estava mencionando. Nenhuma das forças, nem o bolsonarismo, nem a esquerda, conseguem eleger para cargo majoritário sozinho, sem fazer essas alianças pelos políticos tradicionais. Muito bem. Tem uma pergunta aqui do José Cruz. Miguel e Maíra, por que partidos de direita são mais de 30 e os de esquerda competitivos não passam de 3? PT, PSB e PDT. Onde é que os três têm que ganhar? Onde é que 3 tem que ganhar de 30? Veja essa análise errada em todo lugar. O que acham? Os partidos que ele listou como de direita, alguns não funcionam da mesma forma que os partidos de esquerda. Eles são organizadores de lideranças locais, porque no Brasil a gente tem um monopólio da representação nas mãos dos partidos. Então, eles são os responsáveis por coordenar o processo eleitoral e os recursos
que são distribuídos nas campanhas durante o processo eleitoral, mas também coordenar como os recursos do governo, da governança, das emendas, das políticas públicas, como os cargos vão ser distribuídos, uma vez no governo. Então, a força dessas legendas que foram listadas aí vem dessa capacidade de organização e não tanto de preferências socialmente disseminadas, de identificação partidária, como é o caso das legendas de esquerda, que se caracterizam pela sua marcação ideológica. Mas não, isso não significa que o Miguel não, como é o nome da pessoa, que a pessoa não esteja certa. Porque o que a gente vê no Brasil é o José Cruz, um deslocamento do eixo ideológico para a direita. Então, a gente tem os partidos de direita com marcação ideológica indo para a extrema-direita, a esquerda indo para o centro. Então, o que fica entre os dois, né, entre essa extrema-direita e a centro-esquerda, que é chamado de centro, está à direita. Organiza preferências à direita, mas cumpre o papel de centro porque está entre a extrema-direita e a esquerda que se movimentou para o centro. Muito interessante. Vamos falar sobre alguns casos concretos, né? A gente pode começar por São Paulo. Foi uma eleição muito acirrada, o primeiro turno tenso. Eu acompanhei a apuração online. Aqui na Fora a gente fez um especial, foi tenso. O Boulos apareceu em terceiro lugar nos primeiros momentos. Aí, a partir de determinado momento, ele assume o segundo lugar e o Marçal fica de fora. Assim, passado esse momento, passado o primeiro turno, Marçal não chegou ao segundo turno. Como é que você avalia o fenômeno Marçal, Pablo Marçal, e o resultado do segundo turno entre Nunes e Boulos? E como você vê a dinâmica agora da campanha do Boulos e do Nunes? Bem, o Marçal, ele salienta, ele chama atenção para a possibilidade da gente ter uma direita que seja uma extrema-direita que tenha a sua liderança disputada, o que é muito problemático porque a direita se caracteriza por um elogio das conformações hierárquicas. Então, você ter uma disputa de hierarquia pode ser algo muito desolador ou algo muito com maior capacidade de repercutir negativamente no campo da direita, no caso da extrema-direita. Mas a gente também não pode se enganar sobre isso, porque a gente tem no anti-esquerdismo uma força que, desde o início dos tempos, ela consegue aglutinar a direita, é o medo da esquerda. Mas no caso do Marçal, ele também cumpriu um segundo papel, que é, por atrair todas as atenções midiáticas, ele bloqueou um pouco o potencial que alguns problemas gravíssimos na gestão do Ricardo Nunes, alguns problemas graves de gestão do Ricardo Nunes, não reverberassem, como foi o escândalo das merendas e uma série de outros problemas de gestão e acusações de corrupção, que poderiam ter um potencial maior de afastar os eleitores que votaram nele por ver nele um bom gestor, porque, afinal, ele contou com muito dinheiro injetado do governo do estado, além de ser prefeito de uma capital, a capital com mais dinheiro, a cidade mais rica do país, disparadamente mais rica do país. Então, me parece que o Pablo Marçal cumpriu esse papel e que a saída dele da corrida eleitoral vai permitir que esses problemas de gestão sejam explorados pela campanha do Boulos. Campanha essa que tem uma tarefa, Miguel, a tarefa de roubar votos do Nunes. O Boulos, ele para crescer, ele tem que tirar votos do Nunes. Por quê? Porque os votos da Tabata vão se dividir por igual entre ele e o Nunes. O voto do Marçal vai todo para o Nunes, porque medo da esquerda. Então, ele tem que tirar os votos que foram dados ao Nunes, não por ele ser de direita, mas por ver nele um bom gestor. É esse voto da política tradicional. É esse voto daquele que vê no prefeito um gestor que é capaz de fazer repasses à sociedade
naquilo que ela precisa. E a sorte do Boulos é que esse eleitor que faz um voto governista, que faz um voto que está atento às inaugurações do prefeito, né, a esses repasses que ele faz à sociedade, esse é um voto, sobretudo, de classe popular. E é um voto de eleitores potenciais de Lula, exatamente porque ele foi capaz de fazer repasses a essa população. Então, contar com o Lula, mas também com a Marta Suplicy, vai ser muito importante para que ele dispute esses votos desses eleitores. Muito bem. Vou pegar aqui, eu fiz aqui um print da votação, só para a gente ter uma ideia. É bem interessante. Deixa eu colocar aqui na tela, só um segundo. Ficou tudo muito apertado, né? Ficou um cenário assim, realmente eletrizante. Está aqui, ó. Ah, não. Droga, peguei o errado. Espera aí. Vou pegar o certo aqui, peraí. Me dá um segundo que eu vou abrir a porta aqui, que eu acho que tem alguém batendo. Tá. Tá aqui, pronto, achei. Tem um comentário aqui do José Cruz. Aqui na minha cidade, na Bahia, a disputa era entre União e PSD, sendo que o primeiro ganhou com 80%. Porém, na eleição de 22, Lula teve 90% dos votos. Eleição municipal não dá para medir o PT, não. O que acham? Zé, boa pergunta isso aí. Depois você coloca o nome da cidade da Bahia, para eu ver aqui também, para ver certinho, tá? Coloca o nome da cidade aí que eu já pesquiso aqui, que eu já estou com o site do TSE aqui, vou até Bahia aqui para a gente já pesquisar. Pronto. Então tá aí, ó. Tá aí o resultado. Ai. Aqui, o resultado está aí. Uma coisa que eu ouvi hoje que eu achei muito interessante é que a Maria Helena, ela impediu o Marçal de estar no segundo turno. Porque ela pega esses votos muito ideológicos da direita e seriam votos que poderiam estar no Marçal. Mas eu não concordo, eu acho que esses votos da Maria Helena, assim como o da Tabata, se divide entre Nunes e Marçal. Se ela não tivesse, eu acho que eles se dividiriam entre os dois. A Tabata, ela declarou apoio ao Boulos, né? Claro que o eleitor dela vai fazer o que ele quiser, né? Mas ela declarou apoio ao Boulos. Então, isso aí talvez influencie um pouco o eleitorado. Mas um apoio esquisito, né? Em que ela fala que não quer cargo. Eu achei uma declaração estranha. Eu não vi, eu só li a notícia que ela declarou apoio. Que ela não quer cargo nenhum, que não quer participar do governo. Foi um pouco ambíguo. Mas é assim mesmo. É assim, isso é normal. Então, agora, você acha que o Pablo Marçal teve 1,7 milhão de votos? Você acha que não vai nenhum voto do Marçal para o Boulos? Não. Acho que pode ir para o nulo e branco. Reduzir o número de votos válidos, o que vai favorecer quem está na frente. Não sei se é positivo para o... É melhor do que votar no Nunes, né? Mas eu acho que não vai ter transferência de voto, não. Muito bem, Maíra. Chegamos aqui às 19 horas. Chegamos ao final do nosso bloco. Um minutinho para você se despedir. Gente, olha, eletrizante essa corrida eleitoral de São Paulo. Campanha só acaba quando termina. Sem derrotismo, é o momento da gente arregaçar as mangas, porque essa é a eleição mais importante do país. Colocar alguém do campo progressista no meio do projeto do Tarcísio em 2026 vai ser muito importante. Muito bem. Muito obrigado, Maíra. Forte abraço. Boa semana para você. Você também, querido. Tchau, tchau.